Tô deixando você se apresentar. Tá bom. Vou lá. Oi, gente, tudo bom? Adivinha com quem eu estou aqui? Com a minha queridíssima amiga Silene. A Silene, ela é bióloga e a gente se conheceu no mestrado, a gente fez mestrado junto. E ela desenvolveu um trabalho ao longo do mestrado dela com botânica. Para quem não sabe o que é botânica, a botânica é a vegetação, né, amiga? Sim, É o estudo das plantas, né? É o estudo das plantas e o trabalho dela foi justamente com orquídea. Eu sei que tem um monte de orquidólogos aí, um monte de gente apaixonada por orquídea e ela fez um método de propagação de orquídea, não foi, amiga? Foi, a gente, na verdade, nós estávamos tentando um novo substrato, né, para poder sanar essa questão de substituir o xaxim, o uso do xaxim, que ele já foi abolido pelo IBAMA, né? Por lei, inclusive. Gente, aqui tem muita informação, é muita cultura. Mas hoje a gente vai tratar de um assunto um pouquinho mais leve, né? Eu e a Silene, somos amigas e temos muitas paixões em comum. E uma das nossas paixões é justamente o cerrado. A Silene estava contando que os pais dela levavam ela para catar frutos. Conta aí, amiga. Ah, sempre tivemos contato com o cerrado. Catacajuí, Murici, Piqui, nossa, nós ficávamos ansiosos esperando a época dos frutos do cerrado, né? E eu, em contrapartida, a Silene foi criada em Porto Nacional e eu fui em Indianópolis. Eu, em contrapartida, a gente tem muitas lagoas, muitas cachoeiras, então todo final de semana era na cachoeira, era na lagoa, então sempre tive esse contato direto com o cerrado. E isso tornou o nosso olhar um pouco diferenciado, né, amiga? Sim, com certeza. Muita gente, existe um mito grande ainda na nossa sociedade, achando que o cerrado é apenas um mato que não tem valor, né? Cheio de árvores tortas que só serve mesmo para o plantio de grãos. E aí, Silene? É verdade, infelizmente, gente. Por mais que se fale no meio acadêmico, às vezes ele não sai, né, de dentro desse meio para poder abrir um pouco mais a visão das pessoas. E realmente a gente costuma ver as pessoas falando: ah, mas vamos derrubar. Para que esse cerrado, né? Se é só mato mesmo, é só uma vegetação seca, sem graça, é tudo igual, tudo igual. Essa é a frase que eles mais usam, né, amiga? Que a gente sempre ouvia falar: ah, cerrado é tudo igual. E é uma coisa extremamente dura de ouvir, porque a gente sabe que esse é um discurso completamente comercial, um discurso político. Eu sempre bato a tecla aqui no meu Instagram, amiga. Eu falo que o Cerrado é a savana mais biodiversa do mundo. Então, no planeta, né, a gente tem várias savanas, mas aqui no Brasil, o nosso Cerrado é a mais diversa do mundo em termos florísticos, né? Então são mais de 12 mil espécies de plantas catalogadas, as que foram catalogadas, porque ainda existem um monte para ser descobertas, né? Muitas. E você estava falando da igualdade de ambientes, isso é verdade? Esse discurso? Então, completamente errado, né? Completamente errado. Porque ao mesmo tempo que nós estamos vendo uma vereda num campo limpo, por exemplo, no Jalapão. No Jalapão a gente vê totalmente, a maioria, né, é campo limpo. Ou às vezes nós vemos algumas arvorezinhas ou alguns arbustos e aí veredas. Então olha só, eu já falei em campo limpo, veredas, né? Alguns campos de árvores, que são aquelas tortuosas, que é o cerrado stricto sensu, que a gente fala, que é o cerrado típico, né? Cerrado típico, né? E aí, de repente, a gente se depara com uma mata, e essa mata, uma mata densa, com aquelas árvores enormes, 15 metros, 20 metros. Gente, isso tudo é cerrado. Toda essa vegetação é cerrado. E uma coisa muito interessante também que ela tá falando, né, e tá vindo várias e várias ideias aqui na minha cabeça, mas que ao longo dos últimos anos a Silene tem desenvolvido uma paixão muito grande pela fotografia. Eu lembro que a gente começou um pouquinho juntas, mas ó, ela me ultrapassou e muito, né? Hoje ela é excelente fotógrafa. E é super interessante a sensibilidade que ela tem para mostrar as belezas do nosso cerrado. Então, às vezes a gente anda na rua e a gente não percebe esses detalhes, essas nuances. E é como diz uma frase aí muito famosa, né? Uma frase filosófica,
que o universo de cada um é de acordo com o tamanho do seu conhecimento. Então, quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não tem esse olhar sensível, aguçado, as coisas passam por a gente nem percebe que elas estão ali, né? Agora conta um pouquinho, amiga, qual é o seu objetivo com a fotografia? Por que você tem ficado cada vez mais apaixonada? Então, como eu sempre fui apaixonada pelo Cerrado, por todas essas belezas que ele tem, eu falei, gente, as pessoas precisam ver um simples capim. Se você chegar pertinho dele e observar a estrutura, assim, as flores que ele tem são minúsculas, mas existem, elas estão lá e são belíssimas. E aí eu falei, gente, as pessoas precisam ver isso. E a fotografia veio para complementar essa paixão. Então, despertou demais, amiga, a paixão pela fotografia por isso, né? Eu estou conseguindo passar para as pessoas aquilo que eu consigo ver, né? Aquilo que eu consigo ver, olhar e ver. Porque muitas vezes você passa, olha, mas você não vê. E é preciso que você veja, e que você veja, eu costumo sempre dizer, com os olhos do coração. Então, se você tem essa sensibilidade de olhar e ver, nossa, você descobre coisas assim maravilhosas. É uma questão interessante que você falou. Existe uma diferença muito grande em ver, olhar e enxergar. E eu acho que você enxerga, né, a beleza que é o nosso cerrado, que ele proporciona. Ai, cada detalhe, cada detalhe. Gente, vocês já observaram, tenta observar, a partir dessa nossa conversa, assim, tenta observar as mensagens de amor que o cerrado, que a natureza, ela tenta transmitir pra gente. Olha o formato das flores, o formato das folhas. Tem N folhas com formato de coração. Tem troncos de árvores que foram desgastados com o tempo, mas em formato de coração. Às vezes a gente está andando e tem árvores que você olha para as copas e também tá lá um formato de coração. Gente, é amor. Isso é a natureza expressando amor, né, amiga? Isso. Então, não são até os galhos tortuosos, eu sou apaixonada por eles, porque eu entendo hoje, para mim, o significado de cerrado, realmente ele é um sinônimo de resiliência. E esses galhos tortuosos, aquelas cascas grossas que são assim peculiaridades da nossa vegetação, né, amiga? Sim, e a gente tem muitas árvores também, né, amiga, que perdem o ipê, né? O ipê é um exemplo clássico. Ele perde todas as suas folhas, ele perde todas as suas flores e parece que morreu, que tá seco. No ano seguinte ele tá exuberante, maravilhoso, né? Então a gente vê aqui facilmente. Vê assim, é um boom, né? Então, gente, conversar sobre o cerrado, nossa, vem tanta coisa pra gente falar, dá tanta vontade de falar, tanta coisa. Tem muita coisa, mas tem um assunto que eu estou com muita vontade de conversar com a Silene, que é chamado de cegueira botânica. É justamente esse momento que a gente passa pelo cerrado, que a gente passa por uma árvore frondosa, às vezes centenárias, e a gente não consegue enxergar a beleza e a mensagem que cada uma está nos transmitindo. Então, sobre esse assunto, né, eu convido, lógico, tá aqui meu convite insistente para a Silene falar com a gente sobre a cegueira botânica. Não, nós vamos conversar assim, amiga. Eu prometi, eu vou cumprir. Nós vamos conversar sobre a cegueira botânica. É bem interessante. É um termo, às vezes, até um tanto grotesco para algumas pessoas, né? Ouvir assim, cegueira botânica. Mas ele é um termo bem que veio assim, sabe? Adequado para as questões de hoje. Mas que vem ganhando cada vez mais espaço e vem nos abrindo os olhos, né? Para que a gente consiga ver toda essa beleza. E quando ela fala que eu avancei um pouquinho a mais que ela na fotografia, não é bem assim, porque as fotos dela são perfeitas, suas fotos são perfeitas, amiga. Mas eu ando pela rua, onde eu vou,
eu ando com a minha câmera e com o celular e é olhando tudo. Eu olho tudo. Eu consigo, assim, sabe? Eu consigo ver, acho que é amor em tudo. Uma gota de orvalho, uma gota de chuva, sabe? Na pétala, num capim. Vocês já observaram as gotas da chuva num capim? Amiga, é muito lindo. Tem formatos de coração nela. Eu tenho fotos que mostram isso lá no Instagram, né? Você lembra? Sim, sim. Então, vamos encerrar aqui, né? Vamos deixar o pessoal só curioso para poder assistir a nossa live, ou palestra, não sei, nossa discussão sobre cegueira botânica, porque senão o vídeo fica longo e não dá para pôr no Instagram. Tem problema. Eu falei Instagram. Não tem pode, problema né? no Instagram, não. Não pode falar o nome da rede social, pode? Pode não. Na TV Pode. não pode. TV na reportagem não pode. Mas eu vou pôr no Mas meu... assim pode, né? Uhum. Agora como é que eu vou fazer pra cortar isso? Corta! Então vamos lá, pra finalizar. Ah, tá. Então depois eu corto e faço outro vídeo. Então a gente vai deixar um pouquinho desse assunto da cegueira botânica para um próximo vídeo, né? Pra gente fazer uma live, uma discussão mais longa sobre esse assunto. Esse aí é o tipo de amiga que eu tenho, gente. É nesse nível aí. Somos almas gêmeas. Então até a próxima. Beijo. Botanicamente falando.